povo, julgamento que desconsiderou 52% dos votos válidos, quase 52% dos votos válidos da cidade. Um julgamento que desconsiderou 5 decisões sobre o mesmo tema favorável. Só após a contratação de um irmão do ministro, o advogado Fernando Neves, que é irmão do ministro Henrique Neves, tivemos a alteração de uma das coisas que é mais difícil no Poder Judiciário. E sabe quão é difícil o retorno, a reconsideração de uma decisão proferida? E nós tivemos a reconsideração de uma decisão proferida da excelentíssima ministra Laurita Tavares, uma coisa de políticos falarem uma coisa antes e depois. Sem contar a decisão inútil que foi proferida. E sem nenhum temor eu falo isso para os senhores e para as senhoras. O prefeito César tem condições plenas e absolutas de disputar a eleição amanhã. Olha, vejam bem o que eu estou lhes dizendo aqui. Eu não estou falando em corrupção, porque eu não tenho provas. Pois se tivesse, não me calaria. Embora os nossos adversários falavam de peito aberto em toda a cidade, que até o voto da ministra conheciam, eu não acredito nisso. Mas o caso é de uma estranheza singular. Como podemos ter uma situação de uma decisão monocrática pautada em súmulas do STJ e do STF após a entrada de um irmão do ministro para advogar? Só isso que alterou o certame. Só isso. Tivemos Fernando Neves advogando, irmão do ministro Henrique Neves, que ficou impedido. Só isso foi determinante para a reconsideração de uma decisão monocrática e uma reconsideração do voto. Então o quadro é uma violação à democracia. Sem dúvida alguma. Mas o melhor, gente, o melhor de tudo isso, e para eu terminando por aqui, é que nós vamos ter outra eleição. E essa eleição é uma das menores dificuldades que enfrentaremos. Essa eleição é uma das menores dificuldades que enfrentaremos. Podem ter certeza disso. E aberta a sessão jurisdicional. Senhores ministros, vou chamar o recurso especial eleitoral 447, procedência Santana de Parnaíba. Relator ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Estão averbadas as suspeições da ministra Maria Tereza de Assis Moura, ministro Henrique Neves. E as causas de inelegibilidade. Por uma razão muito simples se admite a redução dos prazos. Aquele que pretenda concorrer a uma eleição suplementar simplesmente não sabia, 6 meses antes, que iria haver eleição. É que nós vamos ter outra eleição. Simplesmente não sabia, 6 meses antes, que iria haver eleição. É que nós vamos ter outra eleição. É que nós vamos ter outra eleição.
essa eleição é uma das menores dificuldades que enfrentaremos. As urnas eletrônicas são um motivo de irrisão e gozação do Brasil ao redor do mundo. Os programas já estão lá dentro colocados, de quem vai ganhar e de quem vai perder. Mais de 600 denúncias em mais de 600 municípios sobre fraude. Pois as manchetes do mundo inteiro dizem: brasileiro aceita corrupção. Só o TSE acredita que não tem fraude em urna eletrônica. De vereador a presidente da República, se quiser eleição ou reeleição, tem de pagar. Já pode, inclusive, começando comprando os lacres das urnas eletrônicas para a próxima eleição. E que das urnas eletrônicas nascem, abortam os que já estão eleitos e os que não estão eleitos. Povo do Brasil, eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude.